começo da minha carreira como jornalista, eu recebi uma pauta para falar sobre a história da evolução da medicina de Cascavel. Junto com a pauta, eu recebi uma lista de nomes expressivos de médicos. E eu fiquei surpresa porque dentro daquela lista tinha o nome de um bioquímico. E recebi também a recomendação unânime de vários médicos dizendo que se eu não ouvisse esse bioquímico, certamente eu não estaria contando a verdadeira história da medicina de Cascavel. Pois bem, esse homem completou 50 anos de história aqui em Cascavel, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da medicina. E é com ele que eu converso hoje novamente, Dr. Álvaro Largura, diretor técnico científico do Laboratório Biovel. Tudo bem, Dr. Álvaro? Tudo bem, Soraya. Todo esse tempo passou, depois de tantas conquistas no campo acadêmico, científico, de pesquisa clínica, Biovel ainda tem novidades para apresentar para Cascavel e região? Olha, eu acho que a área de análises clínicas, como toda a área de diagnóstico, ela está se modificando de uma tal forma e sendo atualizada tão rapidamente que sempre tem alguma coisa nova. Mas, independente disso, eu fiquei algum tempo fora do setor, fora do setor trabalhando em análise clínica. Não, isso não quer dizer que eu não tenha estudado análises clínicas. Mas nós observamos que a cada dia que passa tem coisas novas. E eu também tenho muito o que fazer aqui para Cascavel e para a região oeste, de alguns testes que eu já fazia no passado e que não estão sendo feitos hoje, e que daqui são enviados para fora de Cascavel. Então, além da grande evolução da área de medicina diagnóstica, área de patologia clínica ou de análises clínicas, ainda tem esses aspectos. Eu vou ter que retornar a fazer uma série de testes que não fizeram mais em Cascavel. Então, nesses 50 anos todos, eu acho que ainda vou ter muito que trabalhar daqui para frente, porque a evolução é tão grande na área de biologia molecular, por exemplo, na área de oncologia, que a todo momento a gente está pretendendo fazer algo novo. Certo. E hoje a gente tem uma equipe já formada, no passado a gente tinha, mas hoje nós já estamos com uma nova equipe, até com pós-doutores contratados. Então, nós temos desde especialistas, nós temos mestres, nós temos doutores e temos pós-doutores contratados para o Laboratório Biovel. O porquê dessa equipe e por que a gente está montando, e a gente já entende um pouco, mas e continua entendendo que não é simplesmente um laboratório de análise clínica expressar números, não é. Tem muito mais, além disso, que faz crescer no setor. Quando a gente fala em desenvolver novas metodologias e também fala-se em validar as metodologias, você está falando em pesquisa e desenvolvimento. Quando eu estou tentando fazer um exame novo na área de biologia molecular, apesar dele já ter sido publicado em alguma revista, você tenta fazer esse exame, tenta fazer de forma que ele tenha validade real para o médico, para diagnóstico e acompanhamento, ou para o paciente, bem do paciente, e você vai tentando melhorar esse próprio teste. Isso é desenvolvimento de tecnologia. Isso é desenvolvimento de teste. Outra coisa é você internalizar testes que já existem no mercado. Então, quando você internaliza testes que já existem no mercado, você só tem que validar. Entendeu? Então, essa é a diferença. Por isso é que a formação futura dos profissionais na área de análises clínicas, tanto o bioquímico como o médico mesmo, tem médico que trabalha em análises clínicas, tem biomédico também, tem biólogos. Então, eu acho que só o fato de ficar numa máquina e gerando números, eu acho que isso não é função nossa. Isso é função de um técnico. A nossa grande função é você entender o que realmente esses números significam. E de que forma você pode chegar nesses números e interferir
se eles não estão adequados com a clínica do paciente, com o que o médico espera, com a situação dele. Então, veja bem, o resultado muitas vezes não é compatível com a idade, não é compatível com o sexo, não é compatível com o status onde ele está, se ele está em ambulatório, se ele está em hospital. Quem tem que saber disso? É o profissional que está fazendo essa análise. Então, hoje eu vejo o laboratório de uma forma, depois de 50 anos, eu vejo o laboratório de uma forma mais ampla. Eu vejo o laboratório de uma forma pensando no cliente, pensando no paciente, pensando no médico. Porque muitas vezes as informações que eu tenho que passar para o médico, ele não é obrigado a saber. Ele se dedica à área dele, nós nos dedicamos à nossa área. Então, as informações sobre um teste antigo até mesmo, que hoje se vê de uma outra forma, quem tem que passar essas informações somos nós. Então, a nossa visão muda e mudou com o tempo. Então, quando eu coloco um método, uma técnica desenvolvida, eu coloco ela para ser usada para diagnóstico, eu só faço isso se ela tiver realmente uma validade, entendeu? Ela seja relevante clinicamente para que o médico possa solicitar esse exame e beneficiar o paciente. Compreendi, né? Porque de certa forma isso vai impactar várias pessoas, como o senhor mesmo falou, né? Doutor Álvaro, as pessoas têm muitas dúvidas com relação aos erros que frequentemente acontecem. O que o senhor pode falar a respeito disso? Isso acho que é um assunto bem interessante em qualquer situação, para ser conversado tanto com os clientes e muitas vezes até mesmo com os médicos, muito embora eles tenham uma noção, mas eles talvez não vejam da forma que a gente vê. Como em qualquer profissão, em qualquer atividade humana, o erro é inerente à nossa atividade. Agora, existem erros e existem não conformidades. O cara tem que entender o que é erro, não conformidade. Muitas vezes o pessoal confunde isso. Qual é essa? A não conformidade, você vê, você escreveu um exame errado, o nome do paciente errado, é uma não conformidade. Hoje todo mundo pede a carteira de identidade para isso. Mas digitou errado um teste, é uma não conformidade. Agora, um erro é o que a gente caracteriza, por exemplo, um erro pré-analítico, antes da análise, que tem a ver até com a própria ficha cadastral. Mas tem um que é pior. O indivíduo veio andando 1000 metros para vir fazer o exame. Se ele não falar isso, nós podemos ter um erro pré-analítico. Se ele toma aspirina diariamente e ele não me informa, eu estou sujeito a ter um erro, porque essa aspirina pode interferir no resultado de um exame de uma forma extraordinária. E muitas vezes é um exame muito importante e ele interfere diretamente. Agora, o quanto ele interfere, quem tem essas noções somos nós. Entendeu? O médico não. Então, eu tenho por obrigação, nós profissionais, tem por obrigação de escrever isso e dizer o que uma aspirina faz no resultado. O que qualquer medicamento, um corticoide está tomando, ele altera muitas vezes significativamente o resultado. E o pior, ele chega a alterar que ele faz num dia o exame com um laboratório, deu um resultado. Aí no outro dia, ele deixa de tomar o remédio e vai, depois de uma semana no outro laboratório, o resultado é totalmente diferente. Repete o exame. Então, o que eu acho que é importante a gente informar a todos que nos veem, que quando tiver um tipo de alteração no resultado, é bom que se faça no mesmo, se existe alguma dúvida, para o médico ou para o cliente, que ele faça no mesmo laboratório. E até possa dizer, olha, o resultado não está muito compatível, não está compatível com a clínica, ou então, por algum motivo, a gente não esperava esse resultado. Certo. Aí nós vamos avaliar as condições pré-analíticas. Porque o teste em si, o processo analítico, onde poderia existir o erro analítico, ele praticamente desapareceu. Então, ele reduziu muito. Então, os equipamentos têm condições de detectar se tem coágulo,
muitas vezes a hemólise atrapalha, enfim, tem uma série de dados técnicos que, evitando isso, o erro é muito, muito pequeno. Depois tem os erros pós-analíticos, que são os erros que muitas vezes de transcrição desse resultado, se ele não é um exame interfaceado, que ele vai diretamente para o sistema do computador, quer dizer, da máquina direto para o sistema, ou então a análise desse resultado ela não foi feita adequadamente por um profissional habilitado e ele simplesmente libera o resultado sem conhecer dados nenhum do paciente, o que é impossível. Na maioria das vezes, quando o exame é alterado, você tem por obrigação de avaliar vários aspectos. Tanto que na recepção é solicitado se o indivíduo é hipertenso, se ele é diabético, se ele está tomando remédio, se ele já está fazendo como rotina, enfim, tem uma série de dados que compõem toda uma análise, que até no futuro isso vai ser feito tudo, talvez automaticamente, por algum outro tipo de tecnologia de informática. Mas, enfim, o que é muito importante é que tanto o médico como os pacientes tenham a noção de que muitas vezes quando se fala o exame está errado, ele não está errado. Houve alguma coisa antes da coleta que interferiu nesse resultado, que não é só a doença dele que interfere no resultado, ou se ele não está doente, um medicamento pode ter interferido, até condições psicológicas podem interferir no resultado.